Salve, salve, rapaziada. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a tier list atualizada, beleza? Do patch 7.0D, eu acho que a gente tá, eu nem sei mais qual é. Mas enfim, chegaram os novos itens, algumas coisas mudaram no meta, não foi tudo que mudou, beleza? Algumas coisas continuam da mesma forma que estavam, né? Porque nem todos os campeões do jogo utilizam os itens que chegaram, mas algumas coisas mudaram aí no nosso meta, certo? Graças aos itens novos que chegaram. Então, atualizando a tier list para vocês, que muita gente está me perguntando quais campeões ficaram mais fortes, quais ficaram mais fracos, como que ficou o meta agora com esses itens, principalmente de tanque chegando, e vou trazer aqui para vocês a tier list atualizada, tá? Lembrando que nesse vídeo eu coloco o top 3 de cada lane com builds e runas, e no final do vídeo eu deixo a tier list completa para vocês verem todos os campeões do jogo, onde que eu coloquei, né, em qual ranking eu coloquei cada um deles. Então, se o seu main não aparecer aqui nesse começo aqui onde eu tô mostrando o top 3, seu main provavelmente vai estar no final do vídeo. Não me xinguem, tá? Ah, mas meu main ficou não sei qual tier. Não é por culpa minha, beleza? Eu não tiro do nada, não tiro simplesmente da minha cabeça a tier list. Eu levo em consideração diversos aspectos, levo em consideração os números das estatísticas da China, às vezes o campeão no competitivo, o campeão como que ele tá desempenhando em alto nível, nos elos mais baixos, a dificuldade do campeão, se é muito fácil, se é muito difícil, entre outros aspectos. Então, é uma tier list muito confiável. Dito isso, nem estou em casa, estou trazendo para vocês em primeira mão aqui a tier list atualizada. Já deixa o seu like, já se inscreve no canal, já ativa o sininho de notificação, beleza? E hype esse videozão para me fortalecer daquele jeitão, beleza? Então basicamente é isso, bora de tier list. Então vamos lá, rapaziada. É muito importante frisar que muitos campeões do top ficaram fortes, tá? Nessa atualização, muitos mesmo. Mas eu vou trazer aqui, como eu disse pra vocês, os 3 que eu acho que estão mais fortes pra vocês conseguirem subir de elo, certo? E no final do vídeo eu mostro todos os campeões, dou a minha opinião a respeito disso. Eu acho que os campeões que mais sofreram alteração com a chegada dos novos itens, né? A lane que mais teve mudanças no meta foi o top. Dito isso, no top 3 a gente traz o Garen, tá? Que é um campeão que já aparece aí nas tier list já há muito tempo, é um campeão muito sólido, um campeão muito forte. Ele não utiliza tantos novos itens assim, certo? Principalmente porque os itens eles são feitos de forma situacional, principalmente os itens de tanque, tá? Então, como a maioria dos itens novos são itens de tanque, como por exemplo o Desespero Eterno e essa nova Hidra Titânica que tá bem forte, diga-se de passagem, são itens situacionais. Eu deixei aqui a build meio que padrão esses 3 itens aqui, e esses 2 itens aqui como situacionais, vocês podem estar utilizando eles até mais cedo, tá? A depender da partida, principalmente a Hidra Titânica, ela funciona até de segundo item no Garen. Mas essa daqui é uma combinação que fica muito boa, porque você vai tancar bem, vai causar bastante dano, tem uma side muito forte, duela muito bem na side. Mas é importante vocês sempre lembrarem de usar os itens como situacionais, né? Inclusive dá até para usar, né, alguns outros itens, como por exemplo o Sangramento de Sucerano funciona muito bem nele, e a nova Armog também funciona muito bem no Garen por conta da passiva dele, tá? Então, muito dos itens aí de tanque eles são situacionais, então é muito importante, nem tocar o Armog aqui, é muito importante vocês sempre estudarem, né, as situações dos itens, entenderem para que os itens servem, para que vocês saibam em qual situação encaixar cada um deles, tá? Mas o Garen sempre esteve forte e continua muito forte. Inclusive essa runa aqui, eu acho que essa daqui é melhor dependendo da partida. Mas enfim, o Garen sempre esteve forte e continua muito forte no meta. Já no top 2 do top aqui, eu acho que eu tinha falado da jungle na hora que eu falei do Garen, não foi? Acho que eu falei top 1 da jungle, top 3 da jungle. Mas enfim, no top 2 da top laner aqui, tá? Vou trazer um campeão que eu acho que nunca apareceu aqui na nossa tier list no top ranking, tá? É uma aposta. Eu não sei o quanto esse campeão tá muito forte, porque os números da China ainda estão meio estáveis, mas é uma aposta que eu estou fazendo para vocês. Eu acho que esse campeão tá muito forte, tá? Então eu coloquei aqui no top 3, o top 2 o Sion. Mas no lugar do Sion poderiam ser muitos outros tanques, tá? Vou citar alguns aqui só para deixar de spoiler para vocês. Poderia ser o Volley, poderia ser alguns outros tanques que poderiam estar aqui no nosso pódio, mas eu vou colocar o Sion porque eu acho que ele tem mais potencial, mano. Eu acredito muito no potencial do Sion, porque ele usa muito bem os novos itens, principalmente a Hidra Titânica e o Desespero Eterno, que pra mim são 2 dos melhores itens aí da atualização. Dito isso, ele fica no top 2, tem uma side forte, fighta muito bem, tanca. Moleque, esse boneco quando ele fecha 5 itens pra matar esse Sion é muito difícil, filho. Tanca demais, tá, rapaziada? Então, ele é muito forte mesmo. Eu acho que o kit dele é absurdo. Ele causa muito dano. Muita gente nem espera. E do nada, mano, o Sion dá só uma machadada e já leva a sua vida inteira. Então, por esse motivo, ele fica no top 2. É uma aposta, tá? Pode ser que isso mude daqui 2 semanas. Eu atualizo a tier list pra vocês de novo. E pode ser que isso mude. Mas, a princípio, é uma aposta. Eu acho que Sion tá muito forte no meta. E dito isso, no top 1 pra mim é o campeão mais forte disparado da atualização. Inclusive, muita gente tá aí na minha live, tá falando: Aspira, por que você tá banindo tanto esse boneco? Aspira, por que você tá dando permaban nesse boneco? Porque, mano, pra mim esse boneco aqui não faz sentido. É o 7. Ele já era muito forte, tá?
Mas, para piorar, ele usa praticamente todos os itens novos do patch. Eu coloquei aqui basicamente uma build que eu acho que funciona muito bem com os itens novos do patch. Ele vai ficar com muita vida, com bastante resistência e vai dar muito dano. Mas, principalmente, a esteira aqui e o Desespero Eterno, vocês podem estar trocando aí de acordo com a partida de vocês, colocando até um Amaranto, colocando, enfim, um Quebra-Cascos, um Cutelo, o que vocês acharem melhor. Lembrem, rapaziada, itens de tanque sempre são situacionais. Mas essa build aqui, cara, é bizarro. Tipo assim, a segunda habilidade do set, eu acho que, dependendo de quanto ele tiver estacado ali, ela vai te dar 5, 6 mil de true damage ou mais, tá? Então, cara, pra mim esse boneco é muito forte. Tem uma lane absurda, fighta muito bem. E, cara, ele fecha 3, 4 itens ali, estaca 700 milhões de vida, aperta a segunda habilidade, você pensa, nossa, vou matar o set. Ele aperta a segunda habilidade e você desaparece. Não tem muito o que fazer, é muito roubado, sempre esteve forte. Eu odeio jogar contra 7 e pra mim agora com esses itens novos, ele abusa muito desses itens novos, ele tá ainda mais forte, tá? Então por esse motivo, pra mim o 7 hoje é o top laner mais roubado disparado da atualização. Partindo pra jungle, o campeão que eu coloquei no top 3 aqui poderia ser o top 1, porém ele é um campeão meio tanque, meio setup. Então por esse motivo eu coloquei ele no top 3 e poderiam ser outros campeões aqui no lugar dele, tá? Coloquei a Vi. Tem outros tanques barra setup que estão muito fortes, que vocês vão ver no final do vídeo na tier list completa, mas eu não coloquei eles aqui porque eu acho que a Vi tem mais potencial de carry, mesmo sendo um tanque setup no patch atual, ela tem mais potencial de carry do que esses outros campeões que eu vou trazer pra vocês, pelo motivo que ela normalmente vai fazer uma trindade, vai fazer um sucerano, beleza? Então acaba que ela fica com um pouco mais de dano, por mais que ela, né, o objetivo dessa build dela é construir muita vida e tancar mais, tá? Eu coloquei aqui o coração de aço de segundo item, tá? Mas ele pode ficar de primeiro item também, se você não se importar de ter um early game um pouco mais fraco. Eu, pessoalmente, prefiro fazer ele de segundo. Pô, Aspira, mas coração de aço na jungle não é muito bom pra estacar, e não sei o que. Sim, verdadeiramente não é muito bom pra estacar. Porém, a Vi, além de farmar muito rápido, conseguir fechar os itens dela muito rápido no começo do jogo, e tem um potencial de criação muito grande, se você fizer a trindade cedo, você consegue snowballar muito o jogo e consegue fechar esse coração de aço muito rápido e ela propõe muitas jogadas. Então acaba que você consegue estacar bastante o coração de aço dela. Trouxe gameplay de Vi recentemente pra vocês, acho que foi ontem, ontem de ontem. Então assistam aí pra vocês verem o potencial dessa build. Tá tancando muito, tá dando muito dano, mas é aquele mesmo problema de todos os tanques do jogo, né? Ela é uma lutadora, mas também se enquadra como tanque, que é muito difícil de você fazer um V9. Mas a Vi tem esse potencial, porque ela realmente tá muito forte, cara. Tá tancando muito, tá dando muito dano. É quase igual a 7. Se ela desse 5 mil de dano verdadeiro, seria praticamente a mesma coisa, tá? Mas é basicamente isso. E ela é um setup muito bom pra você conseguir matar o carry inimigo, né? Às vezes tem um AD carry muito forte, ela é muito fácil pra conseguir chegar nesse cara, principalmente nos elos mais baixos, que as pessoas não sabem usar bandana, não usam zonas, enfim, não usam itens defensivos de modo geral. Então, por esse motivo, ela fica aqui na terceira posição. Já na segunda posição, para definir aqui, para falar a verdade, para definir esse top 2, esse top 1, eu levei em consideração a dificuldade do campeão, tá? Então, eu vou colocar no top 2 o Viego. Ele poderia ser o top 1, mas eu coloquei ele no top 2 porque eu acho que ele é mais difícil do que o top 1 de jogar. Os dois são muito fortes, são carries muito bons, mas eu acho que o Viego é mais difícil de jogar do que o que eu vou trazer para vocês no top 1. Essa build dele aqui é uma build que eu testei, eu achei boa, mas eu preciso jogar mais vezes, tá? Eu não tô tendo tanto tempo assim pra jogar solo kill, por conta que eu me casei recentemente, tô em reforma, enfim, pra quem acompanha as lives já sabe que a coisa tá meio complicada, mas de qualquer forma, de modo geral, ele ainda assim continua muito forte, tá? Quer dizer, continua muito forte não, né? Essa é uma build muito forte. Eu preciso testar mais vezes, principalmente a questão da ordem do Mata-Krakens. Quase nenhum campeão usa Mata-Krakens. O Mata-Krakens veio muito ruim no Wild Rift por conta da mudança dele não dar crítico. Então ele ficou bem ruim para o AD Carry de modo geral. Mas alguns campeões que não precisam tanto do crítico se beneficiam ainda muito do Mata-Krakens. É o caso do Viego. Se viesse com crítico seria bom para ele da mesma forma, mas sem o crítico continua sendo utilizável. Eu só preciso testar mais algumas vezes a ordem, tá? Eu acho que é um item muito bom, mas eu acho que ele se enquadra melhor talvez ali de terceiro item, talvez de primeiro, então tem que testar só a ordem, mas essa build dele é basicamente a mesma build, só mudou que entrou o Mata-Krakens aqui, ele já estava forte, pra mim ele só continua mais forte ainda, porque ele consegue jogar muito bem contra campeões tanques, né? Então, como tem muitos tanques aparecendo no meta, é fácil dele conseguir ter um setupzinho pra ele resetar uma vez na teamfight, e os tanques, de modo geral, são bons resets pro Viego. Então, cara, o Viego se beneficia bastante desse meta e tá muito forte, na minha opinião. E no top 1, mano, acho que não poderia ser diferente, né? A Shyvaninha. Como eu disse pra vocês, é um outro carry. Pra mim, ela é tão forte quanto o Viego, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. A diferença é que pra mim ela é muito mais fácil de jogar. Isso eu não tenho dúvidas, tá? Dito isso, pelo fato dela ser muito mais fácil de jogar, eu coloquei ela na primeira posição.
Eu ainda também tô testando uma questão da build dela. Eu ainda tô testando, inclusive, o Mata Krakens na Shyvana, que eu acho que é muito bom. Eu ainda não encaixei ele nessa build aqui, então não coloquei pra vocês. Mas normalmente ele vai entrar no lugar do rei aqui, quando não tiver tanque do outro lado. Quando tiver tanque, rei ainda é muito superior. Mas se não tiver tanque do outro lado, eu acho que o Mata Krakens entra aqui de terceiro item. De modo geral, nenhum dos dois itens são tão necessários assim pra ela ser forte. Só de ela ter Trindade e a Exoplaca, certo? Para mim, ela já é uma campeã absurda, um carry muito bom para conseguir carregar e subir de elo, beleza? Principalmente nos elos mais baixos, que não sabem punir ela, né? Não sabem invadir, deixam ela escalar de graça. Cara, você vai fechar 3, 4 itens, dependente da build que você faça, você consegue carregar sua partida. Partindo pro mid, cara, para mim, o mid é uma outra lane que tem muitos campeões que estão muito fortes, tá? Mas, como eu preciso ranquear um top 3 para vocês aqui, eu coloquei no top 3. O top 3, para mim, os três campeões estão absurdamente fortes. Eu vou ranquear eles pela dificuldade também. Então, para mim, o campeão que eu coloquei no top 3 aqui poderia ser o top 1. Só que eu acho ele bem difícil de jogar, que é o Ryze, tá? Muita gente agora vai vir nos comentários e falar assim: nossa, Aspira, mas eu acho o Ryze tão fácil. Sim, jogar mal de Ryze é fácil. Eu também consigo jogar mediano de Ryze. E olha que eu sou ruim de Ryze. Mas mediano ali, fecho 3 itens e eu saio matando todo mundo, porque o boneco é roubado. Mas ser bom de Ryze não é fácil. Dito isso, ele fica na terceira posição aqui, na minha opinião, pela dificuldade. Mas eu acho que ele é o mais forte do mid atualmente, tá? Pra mim, o Ryze tá muito fora da curva, ele fecha 3 itens, fica muito difícil de jogar contra. Ele consegue fazer itens de tanque situacional ali. Dá pra encaixar 1, 2 itens de tanque ali na build dele. Então ele fica bastante tanque, ele ganha muito movimento speed, é muito chato de jogar contra, ele dá muito dano em área. Cara, esse boneco pra mim só é muito roubado, tá? Mas, como eu disse, ele é meio difícil de jogar, então treinem aí os combos deles. Inclusive, tem guia dos combos do Ryze aqui no canal, se você não souber, certo? Se você dominar o campeão, pô, muito fácil de carregar e subir de elo. No top 2, eu vou colocar um campeão que pra mim também não é tão fácil de jogar, porém, mais fácil do que o Ryze, o Aurelion Sol, tá? A mecânica dos dois é muito parecida na questão de que são dois campeões de scaling, que você precisa estacar, precisa escalar, precisa fechar seus itens. São campeões mais pro late game, mas eu acho que o Aurelion ele é um pouco mais fácil do que o Ryze por conta que ele não precisa de muita mecânica, né, cara? Basicamente você só tem que entender sobre posicionamento. Se você souber se posicionar de Aurelion, independente de você não dominar a mecânica completa do campeão, que é voar cuspindo nos caras, né? Essas coisas mais avançadas, ainda assim ele vai funcionar muito bem. E ele joga muito bem contra tanques, tá? Assim como o Ryze, mas o Aurelion, pra mim, ele é um pouco melhor ainda do que o Ryze contra tanques, porque ele, pô, derrete os tanques como se eles não fossem nada, beleza? Dito isso, a Aurelion fica na segunda posição aqui por conta também da dificuldade, mas também por esse ser o nosso top 1 aqui no nosso pódio do mid. Já no top 1, pra ser bem franco com vocês, pra mim é um campeão bem mais fraco do que o Aurelion do que o Ryze. É forte também, mas é mais fraco do que o Aurelion do que o Ryze. Só que eu coloquei ele no top 1 porque ele é muito fácil de jogar, que é o Swain. Cara, qualquer prata joga de Swain. Qualquer pessoa, literalmente, não tem um ser humano que não consiga jogar de Swain, cara. É muito fácil mesmo de jogar. Dito isso, ele fica na primeira posição. Ele tem diversas builds, tem diversas runas, então, cara, o Swain realmente você tem que ter um maior conhecimento. A parte mais difícil do campeão é entender as runas e builds dele, que são muito situacionais. Esse padrão que eu tô deixando pra vocês aqui vai funcionar na maioria das partidas. Em algumas partidas não vai ser muito bom, você vai ter que fazer uma build um pouco mais explosiva. Em outras partidas, uma build um pouco mais defensiva. As runas dele também vão ter partidas que vocês vão usar assim, vão ter partidas que Conquistador vai ser melhor. Enfim, as runas deles e as builds deles são bem situacionais, então é importante vocês dominarem essa questão aí. Mas ele, mecanicamente dizendo, é bem simples de jogar. Então, por esse motivo eu coloquei ele na primeira posição, mas pela facilidade. Em questão de força, eu acho que a Aurelion e o Ryze estão um patamar acima, mas ele ainda assim tá muito forte, tá? Não significa que ele esteja fraco, beleza? Então, muito forte e fácil de jogar, as duas coisas somadas pra mim, na minha opinião. Ele fica aqui na primeira posição e devido ao rework dele, todas as mudanças, builds, runas, tudo, todo o potencial dele de jogar contra tanque, eu acho que ele vai se enquadrar muito bem nesse meta, nessa nova atualização e na forma que o jogo vai ser jogado. Partindo para os AD Carries, cara, esse top 3 aqui, eu não vou me mentir para vocês que eu fui meio tendencioso, tá? Ele também é uma aposta, assim como o Sion. Eu acho que tá muito forte, mas ainda é cedo para cravar para vocês que ele realmente deveria estar no pódio. Mas forte eu sei que tá, eu tenho certeza absoluta. A Ashe, tá? Ela tá sendo muito jogada na China, subiu muito de prioridade por conta que eu disse para vocês, né? O Mata Krakens não dá crítico. Então, campeões que não precisam de crítico, que fazem build on hit, que nem a Ashe, sobem muito de prioridade. E, cara, pra mim a Ashe tá com muito potencial nesse patch, tá? Muito potencial mesmo. Então, ela é uma aposta estando no top 3. Pode ser que daqui 1, 2 semanas, quando o meta se dá uma estabilizada melhor, ela caia de prioridade, mas ela vem subindo cada vez mais de prioridade lá na China, e eu acho que ela tá muito forte, tá? Então,
vale a pena o teste, então por isso que eu tô indicando aqui pra vocês no top 3. Uma campeã, pô, melzinho, né, mano? Muito fácil de jogar, provavelmente um dos campeões mais fáceis do jogo. Obviamente que se você dominar as mecânicas dela, principalmente da ultimate, do passarinho, né, que são as coisas mais mecânicas da campeã, você vai maximizar, né, o seu nível, mas sem muito segredo, sem muito mistério, mano, muito fácil de jogar e tá bem forte no patch. Já no top 2, eu vou trazer uma campeã que eu pessoalmente sou meio hater, não gosto tanto, mas, né, ela é muito jogada e realmente ela tá verdadeiramente bem forte. E esqueci de atualizar a build dela, né? Mas enfim, a build dela não mudou praticamente nada, tá, rapaziada? A build aqui tá errada porque eu não tô na minha casa, mas eu vou atualizar pra vocês aqui porque quem sabe faz ao vivo, né? Deixa eu pegar uma build aqui coesa. A build dela é basicamente isso daqui, tá? A build dela é basicamente isso daqui. A única coisa que eu mudaria aqui é que eu colocaria o Attack Speed. Eu acho que é basicamente só isso daqui mesmo de diferença da build dela. É isso aí. Então, a Caitlyn não mudou praticamente nada. Ela só continua a mesma campeã, a diferença é que ela funciona muito bem nesse patch. Tem um detalhe, tá, da Caitlyn, que ela tem uma build on hit muito antiga, que já foi muito forte no patch, mas que eu ainda não testei, então não vou trazer pra vocês. Mas assim que eu testar, eu trago provavelmente na próxima tier list, se eu achar que realmente tá forte, que vale trazer pra vocês, tá? Mas, de modo geral, a Caitlyn ela só permaneceu da mesma forma que ela tava. Não teve mudança praticamente nenhuma na questão do meta por conta da Caitlyn. Ela só continua forte da mesma forma que ela estava no último patch, ela estava no nosso top 3 e só permanece no top 3. E no top 1, não poderia ser diferente também. Um campeão que não se beneficia das mudanças, não se beneficia do Mata Krakens. Basicamente a única coisa que mudou para os AD Carries é o Mata Krakens, mas ainda assim ele para mim é o AD Carry mais roubado disparado, que é o Smolder, tá? Cara, não tem muito o que falar, é um campeão que escala muito, um campeão que joga muito bem contra tanque, é um campeão que gosta muito desse jogo meio lento, né, igual tá sendo jogado no Adrift, que todos os jogos acabam chegando nos 18, 20 minutos de partida, é muito raro você ver uma partida acabando antes do ancião, então ele se beneficia muito disso, enquanto isso não mudar, enquanto não ficar mais fácil de snowballar e mais fácil de punir esses campeões late game, o Smolder sempre vai ser meta. Beleza? Ou então até que eles nerfem ele, né? Porque o nerf que eles deram nele ali foi um nerf muito michuruca, não mudou praticamente nada. O campeão continua muito roubado e por isso ele tá aqui no nosso top 1. No final do vídeo eu vou deixar algumas menções, tá? De alguns outros AD Carries que eu acho que estão muito fortes, mas que eu acho que esses três estão um pouco acima, tá? Exceto a Ashe ali, que eu acho que ela tá no mesmo patamar dos outros que eu vou mostrar pra vocês, mas Caitlyn e Smolder realmente estão um pouco acima aí dos demais. Partindo para os suportes aqui, tá, rapaziada? Os suportes também, alguns deles se beneficiam muito das mudanças dos itens, tá? E dos itens novos, principalmente do protetor do cavaleiro. Esqueci como que é o nome, mano, do item. Mas enfim, já dizendo aqui pra vocês, daqui a pouco eu mostro. Mas no top 3 aqui é uma representatividade das fadas, tá? Como sempre. Pra mim, os tanques pra você jogar principalmente solo sempre são melhores do que as fadas na solo queue. Se você joga duo ou trio, as fadas sobem de prioridade, né? PT full também. Mas pra quem joga principalmente solo, os tanques sempre são melhores. Dito isso, eu vou deixar uma fada aqui no top 3 como representatividade para as outras fadas. No final do vídeo, daqui a pouco, vocês vão ver onde eu coloquei as outras fadas que eu acho que estão fortes no patch. A Nami fica aqui no nosso pódio, mas poderiam ser outras fadas, já deixando de spoiler para vocês. A Karma também está muito forte, poderia estar aqui. Mas eu acho que a Nami ela é um pouco melhor para você jogar solo queue, porque ela tem uma lane phase muito forte. Se você for bom e dominar a mecânica da campeã e entender como ela funciona, você consegue ganhar a lane muito fácil. Você basicamente ganha a lane pro seu AD Carry, ela tem muito dano, tem muito sustain, ela tem muito controle de grupo. Se você for bom dinâmico, você consegue impactar muito a teamfight e por esse motivo ela fica aqui no nosso top 3 representando todas as outras fadas, tá? Build não tem muito segredo, Runa não tem muito segredo, ela é mais jogabilidade. Você tem que entender como abusar da lane phase dela e da força que ela tem, principalmente no early game. Partindo pro top 2, cara, esse campeão aqui pra mim também é uma aposta, mas, como eu disse pra vocês, principalmente por conta desse itemzinho aqui, ó, é Juramento do Cavaleiro, mano. Eu misturei Juramento do Cavaleiro com Juramento do Protetor, né, que é esse outro item aqui, ó. É Juramento do Protetor. Eu tava confundindo porque na minha cabeça não fazia sentido ser os dois itens praticamente o mesmo nome. Mas enfim, o Braum é um tanque muito bom, ele funciona muito bem. Esse item aqui, cara, é muito bom pro Braum, principalmente se você estiver jogando com algum AD Carry que você confia, tá? Pô, se o seu AD Carry for um AD Carry bom, esse item aqui é fenomenal para você conseguir jogar duo com o seu AD Carry, certo? Porque você vai sofrer dano, você vai lá, absorve o cooldown com o escudo dele, usa ultimate, aplica sua passiva, recua e você começa a se curar com o Armog e consegue voltar na teamfight, lutar 2 tempos, né? Para quem já acompanha minha live, já viu diversos vídeos eu falando a respeito de como jogar 2 tempos, o Armog, né, é um item excelente e excepcional para suporte desse tipo.
E o Braum, pra mim, ele é basicamente um peel, porque ele tem muita proteção, ao mesmo tempo ele é um tanque, e ao mesmo tempo ele consegue ser um setup muito forte. Enfim, ele é um campeão muito completo, na minha opinião. Não é tão bom pra jogar na solo queue, porque por mais que ele é um tanque, a criação dele não é tão simples, você depende um pouco do seu time, mas ainda assim, ele é muito forte. Lembrando que itens de tanque são situacionais, tá? Só o armadura, o Armog e o Juramento Cavaleiro, pra mim, são os dois itens principais dele. Os outros itens, pra mim, são situacionais. Vocês têm que estudar de acordo com a partida de vocês aí, pra você saber o que fazer. Por exemplo, essa build tem só itens de armadura, praticamente. Né? Você tem pouquíssima resistência mágica. Se for uma partida onde o time inimigo tem muito dano mágico, vocês têm que adaptar a build para que você tenha mais resistência mágica. Mas, de modo geral, o Braum funciona muito bem com essa build aqui. Partindo pro top 1, eu acho que esse boneco já tá no nosso top 3, já devem ter anos, né? Tipo, pô, não importa o que aconteça, não importa o meta que esteja sendo jogado, o Nautilus continua sendo, pô, incontestável. Beleza? Ele é basicamente a mesma coisa que o Braum. A diferença é que ele tem muito mais potencial de criação do que o Braum, beleza? Porque ele tem muito mais controle de grupo e ele funciona muito melhor, certo? Nas runas dele aqui, pode ser essas runas aqui, mas vocês também podem jogar de gelinho, vocês podem mudar de acordo com a situação da partida de vocês, colocando algumas outras runas que vocês acham que pode ser mais interessante, enfim. Mas, de modo geral, ele é um campeão muito forte, tem um setup muito bom, tem bastante dano, tá? Por incrível que pareça, ele é um suporte com muito dano. Eu já postei algumas gameplays de Nautilus aqui, de suporte, que eu, pô, carregava matando o time inimigo, certo? Então, pra solo kill, principalmente pra mim, ele é um dos melhores, se não o melhor disparado, certo? Suporte pra você jogar solo e carregar suas partidas aí de suporte, que muito suporte tem dificuldade, porque fica jogando de fada pra AD Carry ruim, né? Aí não tem como subir solo mesmo. Então o Nautilus supre esse problema, beleza? E por isso ele fica no nosso top 1 aqui, e pra mim ele é fenomenal. Lembrando, rapaziada, itens de tanque são situacionais, beleza? Só o Armog, que é core, vai ser feito em todas as partidas, exceto o Armog. Os outros itens são todos situacionais, na minha opinião aí. Bom, partindo agora para tier list completa, que nem eu tinha dito para vocês, beleza? Como sempre, mano, aqui fica o top 3, que para mim são os campeões mais fortes e melhores para conseguir subir de elo. Ah, Aspira, mas tal boneco, ah, mas o meu Volley tá muito mais forte, ah, mas o meu Mordekaiser. Sim, às vezes tem algum campeão que pode estar mais forte do que esses daqui, mas como eu disse, eu levo em consideração diversos aspectos e diversos fatores. Vocês têm que lembrar que tem pessoas que me assistem, que tá lá no Platina, que começou a jogar tem uma semana, e tem pessoas que estão no Monarca. Então a gente tem que englobar algo mais generalizado e algo que funcione melhor para as pessoas, para que elas consigam subir de elo, principalmente para os novatos. Então por esse motivo eu coloquei esses três no top 3, mas qualquer campeão do forte para cima pode funcionar. Do mono para baixo é se você for mono, ou se você for muito bom com boneco situacional, se for uma resposta. Caso contrário, joguem qualquer campeão do forte para cima aqui, que vai funcionar muito bem. Lembrando que o meta tá girando mais em torno de campeões tanques barra lutadores. Então, o que for tanque lutador vai estar no meta, né? A grande maioria, a não ser que seja um campeão muito nerfado ou com um kit muito ruim para lane específica, como por exemplo o Nautilus. O kit dele não é tão bom para o top, é excelente para suporte, é um suporte fenomenal, mas no top não funciona tão bem porque ele apanha muito para os outros lutadores. Então, levando em consideração todos esses aspectos, eu montei a tier list para vocês. Então, ficou basicamente assim, do forte para cima, pode jogar com qualquer coisa, basicamente, situacional de acordo com a sua matchup, com o seu conhecimento de jogo e com a sua gameplay, vai funcionar super bem e vai ser muito bom para você subir de elo, beleza? Menção aqui também, que eu esqueci de comentar, mas eu disse que qualquer um campeão aqui funciona muito bem, mas uma menção aqui que eu acho que vale a pena vocês testarem é o Kong, beleza? E Jarvan Top, que não são tão convencionais, mas eu acho que podem estar muito fortes aí, vale a pena vocês testarem, certo? Partindo para a Jungle aqui, o top 3 ali, como eu disse para vocês, é incontestável. Eu acho que os campeões da Jungle, tá? Eles, em sua grande maioria, estão muito bons, principalmente os lutadores tanques, tá? Estão, pô, excelentes, excepcionais. O Amumuzinho ali voltou a funcionar muito bem, tá? O Ramos também está sendo uma resposta excelente para o patch, né? Tá funcionando muito bem contra muitos campeões, principalmente os campeões próprios da Jungle. Então, cara, tô gostando bastante do Ramos também, mas como sempre, do forte para cima tudo funciona, do mono para baixo é só se você for muito bom, beleza? Tem algumas menções aqui que eu quero deixar para vocês, né, alguns detalhes. O Hecarim caiu muito de prioridade, tá? Ele, pô, se enfraqueceu bem no meta, mas tem uma build dele que funciona muito bem. Vou trazer para vocês muito em breve uma build atualizada do Hecarim, certo? E o Olaf não tá com números muito bons lá na China, porque as pessoas sabem muito bem jogar contra ele, mas aqui no Brasil as pessoas são péssimas contra o Olaf. Eu tô usando muito ele para subir de elo, vale a pena vocês testarem aí, beleza? Partindo pro mid aqui, todos os campeões magos de modo geral estão fortes para variar, né? Como sempre, o meta do mid nunca muda, é sempre mago, 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 mago. Os que não forem magos, é mais se você for muito bom, se você for, pô, um mono excelente com campeão, ele ainda funciona muito bem. Exemplos assassinos aqui, que na sua grande maioria estão aqui no se você for mono, certo? Exceto isso daqui para baixo, eu evitaria jogar, beleza? Mesmo sendo mono, eu buscaria outro mono. Do forte para cima, quase tudo funciona muito bem, certo? Menção aqui do mid,
Noha, se você for muito bom com ela e souber usar muito bem a segunda habilidade dela, eu acho que é a que bane os caras do mapa, não lembro. Mas essa habilidade dela é muito forte, tá? Se você usar ela com sabedoria, você consegue impactar muito o jogo, beleza? Exceto a Noha e os outros campeões, vocês já estão bem habituados com eles. A AD Carry pra mim tá tudo meio esquisito, porque tudo parece muito forte, ao mesmo tempo tudo parece muito fraco. Parece que os tanques, né, como sempre, tanque é muito bom contra a AD Carry. Na sua grande maioria, né, nem todos, que se for um Kog, uma Ashe, uma Kai'Sa, uma Vayne, vai te derreter igual papel. Mas, na sua grande maioria, o tanque consegue dar engage e matar o AD Carry muito fácil, porque os tanques dão muito dano. Então, isso eu acho super divertido. Eu amo pular no AD Carry e matar ele, principalmente quando eu tô de Jarvan, uns campeões assim. Mas, enfim, dito isso, os AD Carries na sua grande maioria estão meio estranhos, porque parece que todos estão muito fortes, mas ao mesmo tempo parece que todos estão muito fracos. Mas com a chegada do Mata Kraken sem crítico, os AD Carries de on hit, né, sobem de prioridade, os de crítico caem um pouco de prioridade, beleza? Principalmente aqueles que precisam de crítico e ataque speed. Aí dá uma complicada, exceto a Caitlyn ali que tá bem fora da curva e o Smolder. O resto, vocês perceberem, todos são campeões que não dependem de ataque speed, o Smolder e o Jhin. Certo? Até a própria Caitlyn não tá precisando tanto assim com muitos itens de attack speed, ou campeões que faziam hit, que é a Ashe, Vayne, Kai'Sa e Kog, tá? Os outros aí são mais questão de situacional, que nem eu sempre digo, depende mais do seu suporte do que de você. Se você tiver um suporte bom do seu lado, e ele sempre jogar para você, até o Twitch, até a Zeri, até alguns campeões que estão aqui embaixo vão funcionar. O Varus, ele só caiu muito de prioridade, os números dele estão bem ruins, mas eu acho que ele funciona bem ainda no patch, se você souber se posicionar e souber jogar bem, baseado na passiva dele, tá? A build dele é um hit ainda é ok. Não é muito forte, mas ainda é ok, certo? E partindo para os suportes, como sempre, os tanques em sua grande maioria, todos estão fortes, exceto alguns casos ali, por exemplo, o Malphite. Pô, eu sei que muita gente, principalmente nos elos mais baixos, ama o Malphite, mas, mano, pra que você vai jogar de Malphite, que tem o combo do Alistar, certo? A cada 3 minutos, sendo que você pode ter o combo do Alistar a cada 10 segundos. Não faz sentido, beleza? Então, exceto alguns tanques, tipo o Alistar, o Ornn é muito bom, mas ele é bem difícil de jogar, certo? Exceto esses tanques, assim, que são mais difíceis, mais situacionais, todos os outros tanques funcionam muito bem, beleza? O Bardo eu coloquei ele aqui no mediano, porque esse meta de tanque não favorece tanto assim o Bardo, mas ele continua sendo muito bom se você for muito bom com ele. Ele deveria estar aqui no mono, inclusive. Mas é porque ele tá meio mediano, então né, é meio main. Mas enfim, menção aqui de suporte que eu acho que vale muito a pena vocês testarem, tá? Setzão, suporte, acho que tá muito bom, beleza? E também acho que vale muito a pena vocês testarem Maokai, tá? Que eu não tô vendo muita gente falar, mas eu acho que o Maokai tem um potencial absurdo para ser um dos suportes mais fortes desse patch. Ele sempre foi muito jogado, principalmente no competitivo, mas as pessoas deram uma esquecida nele. Então, menção esses dois aí para vocês testarem. Lembrando das fadas, que é o que eu falei. A Nami aqui é representatividade, mas as outras fadas, como por exemplo Soraka, Karma, uma Lux, às vezes uma Lulu, ainda funcionam muito bem. Jana, né, Sona. Eu só evitaria jogar dessa gata ali, né, fedorenta ali, beleza? Que eu não gosto muito, eu não acho muito bom. E a Noha, que muita gente tá tipo assim, Noha é muito forte, Noha tá subindo de prioridade na China, mas eu não acho ela um suporte tão bom. Boa pelo kit dela. A segunda habilidade dela é absurdamente forte, mas eu acho o kit dela meio ruim para suporte. A não ser que você seja absurdamente bom de Noha. Ela é como se fosse uma Lux, só que pra mim piorada, tá? Eu sei que muita gente gosta, muita gente tá jogando. Na China estão usando bastante, mas eu acho que ela não funciona no Brasil. Eu acho que a gente no Brasil aqui, a grande maioria não tem gameplay pra jogar de Noha, beleza? Bom, rapaziada, então basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, mano, leve em consideração diversas coisas para montar a tier list. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, o que vocês concordam, o que vocês não concordam. Quis trazer para vocês um pouco antes, né, mano, de fazer muitos testes, esperar os números se estabilizarem, né, para fazer a tier list. Eu quis fazer algo mais rápido, para que vocês tenham a informação mais rápida e entendam mais ou menos como que eu acho que vai ficar o meta e consigam testar e ficar um passo à frente aí dos restos dos players aí que não leem, normalmente nem leem o patch notes nas atualizações. Então, quis trazer para vocês o quanto antes. Muito em breve eu atualizo essa tier list para vocês, daqui 1, 2 semaninhas ali, quando os números se estabilizarem, o meta ficar mais estável, a gente conseguir testar e absorver um pouco mais do conhecimento de como que o jogo está sendo jogado, mas a princípio é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, deixa aquele likezão. Eu estou gravando isso para vocês de madrugada e nem estou em casa, porque eu estou na correria aqui da obra. Mas assim que as coisas se acertarem, eu falo com vocês. Muito em breve também, tá, rapaziada? Já deixando aí pra vocês de spoiler. Muito em breve vai estar saindo o meu site, tá? Eu vou deixar o link também aqui na descrição. Assim que o site sair, dependente de quando você estiver vendo esse vídeo. Talvez o site já tenha saído, então já acessa o meu site que vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Eu devo soltar ele ainda essa semana. Vai ter, né? Vai ser muito bom. E eu espero que vocês gostem, que vocês abracem esse novo projeto meu aí do meu site. Beleza? Então, basicamente é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aquele likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. E me acompanhe nas outras redes sociais, principalmente nas lives, onde eu estou testando tudo dos
do novo patch. Sempre que sai atualização, eu testo tudo em live, leio o patch note com vocês, tiro todas as dúvidas, então me acompanhem, principalmente nas lives aí aqui no YouTube, na roxinha e na verdinha, beleza? Então basicamente é isso, espero que tenham gostado, tamo junto, é nóis, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.